Aqui no nosso... Acho que sim, a tela está aparecendo aqui no Face. Tá ao vivo. Então tá, pessoal, desculpa aí o transtorno. Tivemos uma queda de luz no Cesurg, mas agora já retornamos e damos continuidade, né? Peço desculpas, né? E agradeço aí a presença de todos novamente. Moira, te passo a palavra. Bom, obrigadão. Bom, acho que a gente acho que a gente parou nesse slide, né, pessoal, que é referente a bastão elétrico. Então, eu comecei a falar que, assim, o bastão elétrico, ele é liberado, não tem nenhuma normativa que proíba de ser utilizado o bastão elétrico para a condução dos animais. Tá? Mas o importante é o quê? É que esse bastão seja utilizado somente no momento onde esse animal se recusa a andar, mas onde não sejam sensíveis como ânus, genitália, focinho, úber e olhos. Importante para abatedouro o quê? De vez em quando a gente chega em auditoria, eles estão utilizando de forma muito expressiva a utilização dos bastões elétricos, tá? Eles falam, não tem legislação que proíba. Não tem. Só que a gente só pode utilizar o bastão elétrico quando afunila. No momento que ficou um grupo de 15, 7, 10, 12, 20 animais, no momento que ele entrou em fila indiana, onde a gente pode estar utilizando esse bastão elétrico. Importante é o quê? É que ele não seja ligado direto na rede elétrica, no qual tem uma voltagem alta, onde tem uma frequência alta e também uma corrente, tá? É importante que ele seja numa bateria, né? Para auditoria, muitas vezes, eles solicitam 20 volts, o máximo da voltagem dos bastões elétricos. Então, é importante a gente saber que não pode utilizar em áreas sensíveis, somente nos animais que se recusarem instintivamente a seguir em frente, mas no momento que eles se recusarem, eles tenham acesso na frente, e não um monte de animais trancando esse animal, e a gente está lá atrás, no último animal, utilizando de forma muito excessiva o bastão elétrico, então não pode, tá? Então a gente pode utilizar sobre os quartos traseiros de bovinos adultos, quando há espaço para o animal ser conduzido, ir à frente, conseguir se deslocar, e tempo máximo de 1 segundo, tá? E tendo pausa entre cada aplicação, tá? Outra coisa importante para o bem-estar animal e para a sanidade é o jejum e descanso, né? Então, o jejum nada mais é do que o tempo compreendido, né, da última alimentação desse animal na propriedade até o abate propriamente dito. Importante é que ele mantenha sempre acesso à água, né, à dieta hídrica e também o descanso nas baias de repouso, que a gente chama. Muitas vezes o pessoal acha, para bovinos de corte é importante que a gente faça um jejum antes de ser transportado. Para bovinos não é necessário, tá? E a gente vê que muitas vezes um período de jejum muito alto, acima de 24 horas, né, não pode por legislação, e a gente vê também em estudos que de 12 a 16 horas a gente já começa a ter prejuízo de rendimento das carcaças. Então, as principais implicações negativas de um período longo de jejum é aumento de lesões por brigas, os animais estão acostumados a se alimentar cerca de 7 a 8 horas, tem a ruminação, então eles vão começar a ficar incomodados com aquela situação. O aparecimento de carne DFD, né, no momento a gente tem um estresse mais prolongado pela falta de alimentação, e aumento de contaminação bacteriana nos currais de descanso, e também na questão do abatedouro, tá? O jejum recomendado para bem-estar animal é cerca de 12 a 16 horas, né, no qual estudos mostram que após esse período a gente já começa a gerar estresse crônico e além de problemas de rendimento de carcaça e prejuízo econômico. Tá? É importante a gente ter em mente que nos frigoríficos, né, que seguem o Ministério da Agricultura, o MAPA, que tem certificação, né, que não atendem a União Europeia, o jejum não pode exceder de 24 horas. Chegou o animal no abatedouro, já começa a contar o horário de jejum desses animais até o abate, que não pode ser no máximo 24 horas. O tempo máximo de jejum é 24 horas. Outra coisa que a gente já comentou foi a densidade dos currais, que é uma área de descanso. Então, os animais têm que ter condições no que eles possam deitar todos ao mesmo tempo. A gente tem que ter uma condição de dieta hídrica, com água com temperatura adequada. Importante a gente ter a questão de controle de temperatura e umidade, que tem muito em suínos, muito em perus, em aves, mas não se tem em bovinos de corte. Então, assim, é um item que várias vezes é uma oportunidade de melhoria, porque não tem o termodrômetro no qual vê temperatura
e umidade nesses currais de descanso, tá? E importante é que a gente tenha um espaço mínimo recomendado por animal de 2,5 metros quadrados por bovino, tá? Então, assim, isso é um escopo de auditoria e que segue regras da União Europeia. Quando a gente fala em encaminhamento à sensibilização, a gente fala na entrada desses animais da seringa, onde esses animais, eles deixam de ser conduzidos em grupo e começam a ser conduzidos em fila indiana, um na frente do outro. É esse o momento que a gente tem que ter cuidado, onde a gente utiliza o bastão elétrico. É esse o local que a gente tem que ter cuidado para que os animais não subam um em cima do outro, que acaba lesionando esse animal. Muitas vezes tem muito pisoteio nessa etapa, né, pela agitação dos manipuladores, dos manejadores também, pela agitação dos animais. Porque é nessa parte crucial onde começam as vocalizações, quando os animais imprimem um mal-estar de manejo ou dor por alguma lesão neste momento de condução. Tá, então aqui a gente vê a questão do encaminhamento, onde eles estão em grupos, mas no momento começa a fila indiana, onde os animais seguem um a um. Importante a gente ter isso aqui, um escopo de auditoria, né, que é a avaliação do uso de bastão elétrico, né, então a gente tem, por exemplo, nos currais de repouso e mangueira, a gente tem como excelente, no momento que não tem nenhuma utilização do bastão elétrico, né, a gente vê na entrada do box de insensibilização, né, um score adequado de bem-estar animal, quando a gente tem 5% ou menos em 100 animais, né, que foram utilizados o bastão elétrico para condução, e o percentual no total entre os dois de 5% ou menos, também é uma auditoria que corre tranquila. No momento que a gente tem problemas sérios, a gente tem muito forte a utilização de bastão elétrico, a gente tem não conformidade crítica e muitas vezes é um item de KO, que a gente chama um item de nocaute, onde a auditoria termina, né, o auditor ele continua de forma elegante fazendo a auditoria, mas a auditoria ela finaliza porque ele já foi reprovado pela utilização constante do bastão elétrico. E vários outros itens a gente começa a avaliar, né, ligado direto na rede elétrica do frigorífico, né, e outros manejos durante a condução desses animais têm sensibilização. Aqui a gente vê os resultados da utilização de bastão elétrico com voltagens altas, né, com frequências também de rede elétrica, no qual a gente vê, claro, a utilização deles e a utilização excessiva nas carcaças bovinas no momento que essa carcaça entra para o batedor. Animal lesionado, o que a gente faz? Né, então, assim, muitos frigoríficos têm um abate emergencial, um abate sanitário. A gente falou desde o início aqui, a gente vai falar a vida como ela é, né? Então, muitas vezes esse abatedouro sanitário muitas vezes não é utilizado, mas tem muitas empresas que fazem de uma forma muito correta, né? Onde fazem sensibilização, onde faz a sangria desse animal, onde faz a destinação dessa carcaça. Mas é importante a gente ter plano de contingência e de emergência. Chegou um animal, foi para a baia de sequestro, né? Como é que a gente vai subir toda a rampa para levar esse animal para o abate, para insensibilizar e fazer sangria? Então, recursos que a gente chama de maca, para bovinos, o que mais se utiliza é maca, tá? Mas para suínos, muitas vezes são redes suspensas, né? No qual passa pela trilhagem aérea, que levam até a insensibilização, mas é importante são manejos corretos. O que a gente não quer encontrar numa auditoria são manejos não conformes, onde o animal já está com fratura e o animal vem puxado, içado, se arrastando por todo o corredor de condução para insensibilização e atordoamento. Então, é importante a gente ter esse cuidado ético de como que a gente vai manejar esses animais que estão debilitados, que não conseguem se locomover, ou estão se locomovendo com dificuldade para o abatedor. Tá? Então, muitas vezes a gente questiona, um animal chegou machucado no transporte, o que a gente faz? Deixa no sequestro ou leva direto para o abatedouro? A gente tem que ter cuidado em questão de contaminação, né? De contaminação cruzada, de levar um animal que já chegou debilitado, a gente não sabe se foi fratura, muitas vezes o veterinário está lá, mas não identificou se é fratura ou se é alguma outra lesão, uma doença, então a gente tem que ter o cuidado e o parecer sempre do médico veterinário para fazer esse acompanhamento. Por isso que é tão importante o responsável técnico de bem-estar, né, nas plantas em turnos separados. O atordoamento nada mais é do que a gente vai insensibilizar esses animais, que insensibilizar é deixar esse animal inconsciente,
tá? Para animais de carne, né, o bovino de corte, a gente tem a pistola com dado penetrante e dado não penetrante. Ó, peraí. Só um pouquinho. Tá tudo bem aí, Claudinha? Tudo certo. Oi, tá tudo certo, Cláudia? Então tá. Então nada mais é do que tornar o animal inconsciente para a etapa de sangria, onde tem o corte e esse animal vai sentir. Então a gente tem vários tipos de imobilizações eficientes, né? Uma que eu mais gosto, que a gente chama, que é o restrainer, né? De qual esse animal ele segue, no momento que ele entra na instalação do frigorífico, ele tem um suporte que segura o peito, né? E as patas ficam suspensas, no qual esse animal ele vai para a utilização do dardo, da pistola, de forma mais contida, né? E mais tranquila para o manejador. Então, os equipamentos do educativo, a finalidade nada mais é do que provocar a inconsciência desse animal, né? Que esse animal perca imediatamente a consciência. É importante a gente saber que a dor, né? Estudos mostram que é cerca de 150 a 200 milésimos de segundo para o animal começar a sentir dor, né? Então, no momento que a gente faz um atordoamento correto, preciso e no local adequado, a gente não tem a dor do animal através da utilização da pistola, tanto o dado cativo como o dado não cativo, não penetrante, tá? É importante saber que no momento que a gente não utiliza o penetrante, né, onde o dardo vai dentro, rompe estruturas, né, anatômicas do animal, é importante a gente saber que ele causa, na realidade, um atordoamento, ele causa uma compulsão cerebral, no qual o movimento do cérebro se torna pela pressão da pistola e o animal perde a consciência, tá? Então, a gente tem um comprometimento repentino e relativamente breve da consciência, então, por isso que a gente tem que ter uma sangria mais rápida do que uma insensibilização através com um dardo penetrante, tá? Diferente desse que a gente está falando que não penetra, só causa concussão. Tá? Não causa penetração do dado cativo na cauda craniana. Pistolas com dado cativo penetrante, né? Na realidade, ele não só causa inconsciência, mas muitas vezes causa morte cerebral. Então, esse animal, ele não vai ter reação, dificilmente ele vai ter qualquer sinal de retorno de inconsciência, né? Ele vai ficar com os músculos, com os membros muito mais relaxados na nória. A gente vai ver uma diferença significativa referente do dardo cativo. Então, a gente tem aqui manejos, né, para quem não conhece o processo, a gente tem a pistola, no qual o correto, né, é fazer um X na base das orelhas do chifre com a base do ângulo, né, formando um X, e no centro desse X a gente tem que fazer a insensibilização ao atordoamento. Tá? Então, no ângulo do olho, com o ângulo do chifre, no qual a gente faz o ponto médio, né, no qual deve ser aplicada corretamente a pistola. Então, aqui muitas vezes a gente chega em frigorífico e vê, né, se foi realmente um procedimento único e certeiro ou se estavam testando a pistola. Então, assim, muitas vezes a gente vê na auditoria que o que a gente está vendo lá, a gente acha que é uma coisa, porque a gente chegou para auditar naquele momento, mas quando a gente desce a escada e começa a ver as outras carcaças, a gente vê que não foi bem assim. Então, assim, é importante, assim, que a auditoria não é uma filmagem, sim uma fotografia. Então, é importante a gente ter o todo, né, que a gente consiga abranger o processo inteiro. Ele está voltando e saindo onde a gente parou. Então, a gente tem um animal mal insensibilizado, né, que é um animal que retorna do box. Um animal, na realidade, quando está bem insensibilizado, ele tem que estar já em decúbito lateral, onde esse animal não tem que ter reação nenhuma, ele pode ter algumas reações involuntárias, né, mas nada voluntário ou rítmico, tá? Então, a gente tem vários itens que a gente avalia se o animal está inconsciente ou se ele está retornando à consciência. Principalmente a respiração. A respiração não pode ser ritmada. Tá? O animal, ele tem que parar a respiração ou respirar de forma sem ritmo, né? Sem ser sempre frequente. Importante, o animal não pode piscar os olhos. O animal está com o globo ocular bem projetado, né, para fora.
Então, são vários sinais onde a gente pode ver a respiração pelo flanco, né? O animal não pode estar respirando ritmicamente. Sempre são espasmos no momento que esse animal está insensibilizado. No momento que a gente avalia que ele está na nória, tentando movimentar os membros posteriores, anteriores, naquele movimento de tentar sair da nória, que está sentindo, está consciente do que está acontecendo, é não conformidade crítica. E principalmente se esse animal vai para a sangria, né? O correto é ter um plano de emergência, onde volta para insensibilizar esse animal, deixa ele inconsciente para te continuar a etapa de sangria. A sangria nada mais é do que a etapa, né, no qual vai ter a morte propriamente do animal, onde tem que ser uma secção ampla, profunda, em formato de meia-lua. A gente tem abates religiosos, kosher, halal, né, no qual não aceitam a insensibilização à sangria cruenta. Isso a legislação tanto a 1099 como a instrução normativa 3 já regem, né, no qual, quando é um preceito religioso, uma cultura, né, pode ser abatido, sangrado, previamente, sem o atordoamento. Então, a sangria nada mais é do que fazer uma incisão nos grandes vasos, né, que emergem do coração, né, no momento que a gente tem uma perda excessiva de sangue, né, ele para de bombear o coração, com isso o volume sanguíneo, ele para de oxigenar os tecidos, consequentemente o cérebro, e ocorre o choque hipovolêmico, no qual tem a falência, a anóxia cerebral, que não vai mais oxigênio para o cérebro, e esse animal tem a morte, que a gente chama propriamente dita, tá? Importante de tempos em auditoria é o quê? A gente tem o tempo entre a insensibilização e sangria. Eu levo um cronômetro e nesse cronômetro eu avalio, tá? Para bem-estar animal e do Brasil, né, o que utilizam é até 1 minuto para desangrar. Mas alguns protocolos de bem-estar animal, quando a pistola não é penetrante, não tem o dardo cativo que penetra, que não é penetrante, os escopos de auditoria solicitam até no máximo 30 segundos entre a insensibilização e a sangria. Então, saiu, foi insensibilizado, caiu o bovino, já pendura e já sangra. Quanto mais rápido sangrar, é melhor para o bem-estar animal. No momento que a gente tem a pistola com dardo penetrante, onde a pistola tem o dardo e penetra naquela lata craniana do animal, a gente pode fazer um pouco mais tardia e seguir conforme o Ministério da Agricultura preconiza, no máximo 60 segundos. Mas é importante lembrar que é só para a Europa, e também questões de bem-estar animal, tá? De protocolos europeus, quer dizer, não legislação europeia, mas protocolos europeus de bem-estar animal e outros protocolos como o de fast food, de redes grandes de mercados externos ao Brasil. As contusões nada mais são que os hematomas, a perda de sangue, né, dos vasos sanguíneos, principalmente lesionados pelo tecido muscular adjacente. A gente tem classificações, né, de contusão. Muitos fregueses a gente vê a carcaça no monitoramento, eles acabam marcando o grau de contusão, que vai conforme a extensão dessa contusão. Então, é importante a gente saber diferenciar se é contusão nova, contusão mais antiga, para a gente poder cobrar e gerar uma não conformidade para a etapa anterior desse processo. Então, outras imagens de contusão, essa última carcaça bem machucada, né, de pisoteio durante o transporte. Então, por isso que é importante a gente frisar o quanto é importante o transporte, o quanto é importante, né, o manejo dos motoristas, as instalações adequadas, tá? A gente vê na carcaça de baixo da esquerda também lesões bem características, no qual os 2 animais saíram pelo portão de desembarque e ocorreu a lesão. Então, assim, são lesões claras de problemas de manejo que poderiam não ter ocorrido. Então, o que acontece com tudo isso? Tem uma toalete significativa, que é retirada das partes, né, que não estão aptas para o consumo, e o consumidor não vai gostar de ver uma bandeja dessa forma, com esse corte, né, a proliferação de micro-organismos, né, que é onde tem sangue e alimento para micro-organismos, e principalmente também a questão de bem-estar animal e econômica, no qual um animal com uma classificação por essas contusões, ele não vai para um destinado mercado, ele vai baixar a classe quando não for, né, muitas vezes para uma destinação, né, uma condenação de carcaça, tanto parcial como total. Um exemplo de manejo da propriedade, né, muitas vezes é de portão, muitas vezes é pelas aspas dos animais, né, pelos chifres dos animais, onde acabam ocorrendo a lesão.
A gente vê lesões de transporte na lateral, onde os animais vão junto para o desembarque e ocorrem essas lesões. A gente vê as lesões que a gente comentou anteriormente, que é do portão guilhotina. Deixa eu voltar lá. No portão guilhotina, né, no qual a gente consegue identificar claramente. Tudo certo? É que eu tô vendo. Tudo certo, tudo certo. No qual a gente vê as lesões desse portão que não teve, né? Que não teve o manejo correto de levantar esse portão completo ou de baixar quando o animal está passando para trancar esse animal. Ele acabou passando e acabou raspando o lombo. Agora a gente vai fazer um pouquinho para finalizar a parte de leite, né? Referente às auditorias de leite. Que acontecem, tanto de carnes como de leite, muitas vezes eu audito. Importante o que é nos escopos de auditoria? É saber o comportamento dos animais, tá? Animal é gregário, a alimentação desse animal, fazer uma dieta balanceada, saber o volume, né, que esse animal precisa para produzir leite, que ele precisa consumir, e a qualidade de água, tá? Então, muitas vezes que a gente vê nas propriedades rurais, ai, que lindo, os animais estão com densidade adequada, tem rotação de pastagem, e aí eu começo a andar pelos piquetes, né, que segregam, e eu não vejo água. E aí a gente começa a entrar na questão de meio ambiente e de fornecimento de água. Muitas vezes tem uma área de preservação, onde está passando um córrego, esses animais estão consumindo água, né, que para o meio ambiente não é adequado, e muitas vezes não tem nem córrego e nem bebedouro para esses animais a campo. Então, assim, a gente sabe que se o animal consome água, ele consome comida. Se ele não consome água, ele não vai consumir comida. Então, querendo ou não, a produção e bem-estar desse animal vai estar afetado. Então, é muito importante a água, né, o consumo de água desse animal, né, estar próxima, né, ou que ele possa se deslocar até lá, nesses piquetes, quando manejados de forma extensiva e não em confinamento. Importante as mutilações, que chamam em auditorias, né, que é corte de mochação, a castração, corte de cauda. Importante a gente ter indicadores de taxa de morbidade, taxa de mortalidade e descarte. A gente está atento a qualquer alteração de score corporal ou produção de leite. A gente está atento à eficiência produtiva, aspectos físicos desses animais, a resposta que esses animais estão tendo de manejo quando tu verifica a condução desses animais a campo, a parte de ambiência térmica desses animais. Então, assim, numa ordenhadeira, né, o que a gente tem para minimizar, para incentivar esses animais a estarem na ordenha, né? Fora que é uma fisiologia do animal, né? Ele não consegue ficar guardando a produção por muito tempo. Então, hoje em dia tem muitas empresas e fazendas estão utilizando aqueles sistemas de robô, onde por livre e vontade, depois de serem ensinados, animais chegam, né, e fazem tudo automatizado essa ordenha. Então, é importante a gente ter a qualidade do ar, a umidade, que muitas vezes ela não é verificada quando a gente tem um compost ou quando a gente tem algum manejo mais confinado desses animais. A questão de ruídos, instalações é um ponto muito importante, é eutanásia. Tá? A gente vai falar sobre eutanásia, que muitas vezes na auditoria eu já presenciei os animais em sofrimento, morrendo, fora dos outros, amarrado numa coleira, em decúbito, que o animal não conseguia, estufado já, mas o fazendeiro disse para mim, olha, Moira, eu não consigo matar. Eu falei, mas tu está matando ele aos poucos, assim. Então, é melhor a gente ter um método adequado de eutanasiar esses animais do que a gente deixar ele nesse estresse, nesse sofrimento, né? Então, é importante a gente trabalhar bastante também com a eutanásia, tá? Em certificações de eutanásia tem que ser feita por veterinário, tá? E muitas vezes, quando a gente questiona os fazendeiros, a eutanásia sangra o animal e deu. Então, assim, mas para protocolos de auditoria de bem-estar animal, é recomendado a eutanásia por médico veterinário. Aí, de vez em quando, me questionam, Moira, vou deixar o animal sofrendo, tem que eu chamo veterinário, o veterinário vai me cobrar não sei quanto. Bom, mas é o método mais correto de ser feito, né? É uma eutanásia adequada, com uma pessoa capacitada,
Mas, assim, entre deixar sofrer e fazer uma sangria, a gente tem que pensar em quais são os pontos, botar na balança, né, positivos e negativos. Então, é importante a gente ter para a produção de leite, né, espaço, né, e alimentação adequadas, uma cama limpa quando a gente utiliza e seca, temperatura apropriada, com ventilação forçada, quando necessário, quando a gente verificar que os monitoramentos exigem que a gente possa trabalhar na faixa de temperatura desse animal, conhecer o comportamento, conhecer qual a temperatura do animal e quais são as faixas no qual a gente tem estresse por calor e também estresse por frio. Tá? É importante que o chão na área de alimentação não pode ser de lama, a profundidade adequada, os bebedouros têm que estar numa altura confortável para os animais. Muitas vezes nas fazendas a gente vê, eles colocam para os animais não estragarem os bebedouros ou os coxas, eles colocam uma linha de fio elétrico, onde dá choque. Então, assim, comportamento animal, o animal vai lá para consumir, que é o comportamento natural dele. No momento que ele sentir o choque, ele não vai, ele vai lá porque ele está condicionado a se alimentar. Mas no momento que ele sentiu o choque, ele viu que tinha um receio de chegar naquele local. Então, é importante a gente ter na fazenda cuidado dessa utilização desses fios eletrificados, esses fios elétricos, tá? No qual isso para bem-estar animal não é aceitável. Tudo que gera medo, receio para o animal, não é aceitável a gente ter em propriedade. Os animais têm que ter liberdade para movimentos, para deitarem, para se acomodarem, tá? Levantando, virando-se livremente. Quando a gente usa aqueles sistemas de confinamento, é importante que a gente tenha esse controle de comportamento, que os animais se sintam confortáveis no lugar onde eles estão. Outra coisa que eu frisei em vermelho, né, amarrá-los é expressamente proibido. Esse é um ponto muito questionado por mim, tanto para fora, já levei para fora do Brasil isso, porque a gente tem um sistema no qual as novilhas nascem e a gente tem um sistema no qual elas utilizam uma coleira, uma corrente, um vai-vem, uma casinha. É interessante a sanidade, porque a gente consegue ver se teve diarreia, como é que está o desenvolvimento desses animais, mas muitas vezes, eu consigo avaliar isso, porque eu trabalho com isso, mas muitas vezes a gente chega lá, a gente tem uma coleira de 1 metro, onde o animal não consegue se deitar, ele acaba brincando com o local onde colocam para colocar alimentação e água, ele acaba estando distante dele. Aí a gente questiona, qual é a frequência que as pessoas vêm aqui ver? Qual é a frequência que sabem se o animal está direto no sol, se tem alguma área protegida, né? Se esse animal não pode ter uma árvore, ele acabar se enroscando com essa coleira. Então, assim, para mim, de bem-estar animal, amarrar esses animais não é adequado. Não tem legislação que diga isso, mas para mim não é adequado. Então, deu um problema numa auditoria, no qual os animais eram amarrados, e aí, por decisão, decidiram. No momento que tem 5 ou 10 metros de corda, é uma não conformidade menor, mas menos que isso é uma não conformidade maior. Mas eu briguei e na minha auditoria sempre entra como não conforme. O animal tem que ter um mínimo do comportamento natural. Os animais mais novos, eles são curiosos, né? Eles gostam daquela corridinha, eles gostam de estar em interação com o ambiente. Então, para mim, eu não gosto dessa questão de amarrar os animais. A gente vê muitas instalações com casinhas, né? No qual tem o piso ripado, a gente consegue higienizar. Só que assim, quanto tempo esse animal vai ficar aí? 45 dias? Ou 60 dias? Tem vezes que fica 60 dias. E esse tamanho era para o animal recém-nascido, ele acaba ficando para um animal já com uma idade mais avançada, com 6 meses. Então, assim, até qual ponto? A gente tem que ter o bom senso que a gente pode trabalhar, mas que a gente sempre se questione como seria melhor. De repente, a gente tem uma casinha no qual a gente tem uma área para que eles possam ser soltos durante o dia, depois a gente recolher durante a noite, né? Tem um local com sombra para esses animais. Ou eu já vi um muito legal, que era uma casinha e tinha um corredor, cada um separado do outro, onde os animais poderiam ir para o sol, poderiam, né, deitar, ficar de uma forma mais confortável e mais próximo do comportamento natural que eu falei para vocês no início dessa palestra. A questão de discórdia e castração, né? É importante que os copos pedem que seja com anestesia, de forma cirúrgica e com veterinário. Tá? Então, assim, é não conformidade direto, tá? Existem alguns outros métodos de discórdia,
né, que é a cotização de ablação do botão com faca ou aplicação de pasta química. Já vi vários animais mais tardia a utilização de pasta química com óleos queimados, tá? Então, assim, o calor derrete e acaba machucando a área próxima, muitas vezes escorrendo a pasta, né, para os olhos dos animais. Já vi animal com sérias lesões de queimadura dessas pastas. Então, assim, para a auditoria de bem-estar animal é cirúrgica e com anestesia e posterior analgesia, tá? Tanto castração como amostração, tá? No protocolo de bem-estar animal, é um dos itens mais importantes de bem-estar animal isso. E outra coisa, é muito importante deixar registros e evidências. Para quem tem produção de leite, está me escutando, né, para quem tem interesse em começar, ou faz estágio, ou trabalha nessa área, importante ter evidências. Faz um protocolo descrevendo de como é que é a castração, pega a assinatura do veterinário, tem evidências de que realmente a gente fez a coisa certa, tá? Porque isso um dia vocês podem estar aqui produzindo, mas outro dia vocês podem estar auditando, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu já produzi, já trabalhei, e hoje em dia eu audito e vejo tudo que eu já fiz ou onde eu trabalhei. Então, assim, é importante a gente ter evidência de tudo que a gente faz. E, principalmente, a evidência do veterinário na propriedade para a saúde animal é fundamental, tá? Para a gente ter uma qualidade e para a gente ter a evidência de que esses animais estão tendo assistência. A identificação também é bastante importante. Hoje em dia tem grupos já de bem-estar buscando isso, tá? Como a gente identifica vacina de brucelose, a gente faz a queimadura desse animal no momento da vacinação, né? A gente marca o animal pela propriedade, pela fazenda, a gente põe o logo da nossa propriedade. Importante cada vez mais, a Europa, o Reino Unido, hoje em dia aboliu a queimação, tanto para vacinação como para identificação. Estão utilizando somente brincos para identificar esses animais, tanto para vacinar como para rastreabilidade. Então, isso é uma coisa que eu acho que, aos poucos, vai se tornando uma prática de bem-estar animal, e aos poucos a gente vai vendo abordagens menos invasivas, né, menos traumáticas para esse animal. A gente não faz que nem a gente faz para frango, a gente não acompanha eletroencefalograma, ver as reações, ver o medo desse animal, a dor que esse animal expressou através das ondas. Então, assim, é importante a gente ter indicadores. Ah, não sentiu nada, foi lá, vacinou, botei no brete, fiz isso, aquilo, não sentiu nada, tá saindo para pastar. Será mesmo que ele está saindo para pastar de forma normal? Né? Será mesmo que o animal não sentiu dor? Então, assim, a gente questionar, né, o que esse animal pode dar de prejuízo. Ah, primeiro dia pode se alimentar bem menos, pode ter uma indisposição, pode ter dor no local. Então, assim, sempre cuidar, né, no momento que a gente tem essas identificações dos animais. Importante eu frisei aqui que no Reino Unido, a marcação a fogo em qualquer parte do animal foi proibida. Desculpa. Se cogita apenas a identificação com o brinco. Não se cogita mais queimar o animal, nem com fogo, nem com frio. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, tá? Que isso vai ser o futuro, não vai voltar. Então, no leite, na auditoria requisitos de bem-estar animal, a gente sempre cobra da fazenda ao garfo, né? Da fazenda à faca, da fazenda ao talher, da fazenda ao consumidor, ao prato. O que a gente fala com isso, né? Que a gente quer que o consumidor, ele tenha o conhecimento do que está acontecendo, tá? Ele tenha conhecimento de como esses animais estão sendo produzidos, né? De que cuidados têm esses animais, que conhecimento as pessoas têm de manejar esses animais, né? E hoje em dia, a gente tem, já aconteceu com outras empresas, o que acontece? Essas ONGs muito conservadoras, muitas vezes estão entrando em propriedades, estão fazendo filmagens, e um manejo errado, isso nessa rede social, em 24 horas, muitas vezes, a gente está no nosso principal cliente, que a gente exporta e ganha mais dinheiro. Não é questão de comércio, mas eu acho que é uma questão ética, tá? Além de tudo. Então, é importante a gente... a minha função aqui hoje é plantar uma semente em vocês. E que essa semente, ela dê uma árvore com bons frutos, com lindas flores, mas que a gente tenha consciência de que o que a gente produz, o que a gente vai trabalhar como veterinário,
a gente tem que ter a ética junto com a gente, né? E eu acho que a ética na produção animal, hoje em dia, ela não escapa. Ela vai estar sempre presente. Então, os principais pontos aqui que a gente faz em auditoria é a discórdia, a manchação, como a gente vai identificar esses animais, né? A rastreabilidade é fundamental, a vacinação, a saúde animal, todos os requisitos do Ministério é fundamental, mas pensar em como identificar de forma diferenciada esses animais e não lesionando esses animais. A saúde animal, presença do veterinário na fazenda é fundamental. Nem eu falei para vocês, criem evidências, peguem documentos. Muitas vezes a gente tem produção e a gente não aponta que o veterinário veio na propriedade, a gente não aponta quais são as listas de medicamentos permitidos, quais são as carências dos medicamentos permitidos. Então, isso é fundamental para o controle de qualidade e junto para o bem-estar animal. A parte de antibióticos, controle, prescrição, validade, produtos liberados para utilização na produção, manejo, treinamentos. A parte de animais mais novos, a gente vê em auditoria um descuido tremendo. Eles são o futuro da produção de vocês. Eles são o futuro da produção. Então, assim, dar condições adequadas, deixar esses animais que sigam o comportamento natural de forma que a gente possa conter esses animais, né, uma liberdade mais presa, né, é triste falar isso, mas que a gente possa dar uma liberdade de ambiente para esse animal. A parte de sombreamento, a parte de registros, a eliminação, a eutanásia é fundamental para o bem-estar animal, não deixar o animal sofrer, tentar buscar recursos veterinários, capacitação de eutanasiar esses animais. Pode ser um veterinário que ensine alguém da propriedade a fazer essa eutanásia, mas que tenha os produtos lá, ou que o veterinário leve os produtos até ele, faça a eutanásia. A questão do meio ambiente é fundamental, está junto com o bem-estar animal. E outro item muito importante, o bem-estar animal social. Se as pessoas não forem tratadas de forma adequada, a gente não vai ter animal tratado de forma adequada. Então, assim, é fundamental que a gente dê condições para quem maneja esses animais. Muitas vezes, nas aves, no frango de corte, a pessoa que pendura, onde tem a maior lesão, além do transporte, ela recebe a mais que uma pessoa que está na sangria. Então, assim, é valorizar as pessoas, é dar condições adequadas, é dar EPIs, é dar capacitação para essas pessoas, né, e fomentar isso. Porque muito da produção de leite, ela é familiar, então, que a gente não perca a família na produção, né, e se a gente tem que utilizar de mão de obra externa, que a gente dê condições. Então, para finalizar, né, eu acho importante deixar claro para vocês que eu deixo a minha mensagem, né, eu consumo carnes, né, mas eu sempre busco uma carne diferenciada, eu sempre busco uma certificação, eu sempre busco saber dessa empresa que eu estou consumindo, eu sempre tento, essa qualidade ética, ela me prende muito, né, hoje em dia, assim, é um assunto que não vai sair, é um assunto que cada vez está mais para frente, né, que a gente fala lá em Goiás, os meninos falam para frente, está indo, está fazendo a diferença. Para vocês que são profissionais, é um campo, além de ser lindo de trabalhar, ao mesmo tempo tem vezes que a gente chora vendo crimes contra os animais, mas é uma coisa nova, uma coisa que brilha os olhos de quem gosta de animais. Então, assim, a gente que trabalha no dia a dia, a gente sente, é muito engraçado, a gente sente os animais, né, e a gente respeita. Então, assim, eu deixo a mensagem para vocês que no dia em que o homem compreender o sentimento dos animais, saberá que quando cometer um crime contra um animal, ele estará cometendo um crime contra a humanidade. Porque desde quando eu me formei, em 2005, eu sempre falo, os animais, eles doam a vida ingenuamente para o consumo da humanidade. Então, assim, queria agradecer a todos vocês. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade desse ciclo, né, de atualização na medicina veterinária do CESURG. Fico muito contente de estar aqui e agradeço e deixo a palavra contigo. Uau! É muito pertinente, né? Eu acho que gera muita emoção. A gente que é médico veterinário, né? E a gente entra nesse curso, né? Com amor aos animais, mexe, né? Mexe muito, muito com a gente esse assunto, né? Eu quero te agradecer, Moira. Eu disse hoje para os meus alunos, né?
Pessoal, mesmo que vocês não queiram trabalhar nessa área, não tenham interesse, né? Entrem, assistam, né? Ou assistam depois, porque com tudo a gente aprende, né? Eu certamente aprendi mais coisas hoje contigo, né? Então, muito obrigada, né? Muito obrigada mais uma vez. Alguns comentários, né? Antes de até passar para comentários dos nossos ouvintes, né? Acho muito legal. Eu trago isso nas minhas disciplinas, né? Principalmente na bovinocultura de corte, sobre a importância de tu trazer o histórico do que tu está falando, né? E eu achei muito legal tu começar hoje a tua apresentação trazendo o histórico, né? De onde que surgiu esse cuidado, né? E, se não me engano, ali foram nos anos 60, né? Isso, 1860 começou, mas na Segunda Guerra Mundial, onde deu o start Dessa preocupação. Muito né? legal, né? E então Aí essas. a gente tem já, óbvio que não tinha tempo para expor tudo que eu queria expor para vocês, né? Que é dar 2 dias, 3, mas assim, a gente tem imagens já rupestres, né? De cavernas onde tinha as fotos dos animais, os desenhos rupestres, né, mostrando a domesticação desses animais para o consumo, para o couro, para a pele, para a proteção das pessoas, né, dos antigos povos. Então, assim, é uma coisa que vem, o ser humano, ele gosta de dominar, e os animais, ele domina, de certa forma. Então, é importante esse conhecimento do bem-estar animal para todas as áreas da veterinária, tanto domésticos como de produção e qualquer outra área, entendeu? Silvestre, laboratórios. Então, é fundamental o bem-estar animal nessa cadeia que a gente trabalha, né, de veterinário. Não, com certeza, Moira. E eu até, quando eu inicio a minha disciplina de bovinocultura de corte, eu trago essas pinturas, né? Esses registros que desde os primórdios, né, a gente tem essa relação, né, desse consumo da carne, do leite, né, da força de trabalho, né, e o quanto que, desde quando, né, que surgiu aí a domesticação em si, né. Então, eu achei muito legal ouvir aí sobre, né, lá os 5 pontos, né, a Libertadores. Acho interessantíssimo essa parte de que a gente precisa ter um plano de emergência, né, um plano B para quando Ah, algo dá realmente errado, não, esse né? plano B a gente utiliza, eu falei no transporte, né? Só que a gente utiliza isso tanto quando parada de frigorífico, problema de instalações, então é muito importante esse plano de contingência e de emergência, né? Até quando a gente tem uma doença, tem que fazer eliminação de lotes, então é fundamental a gente ter esse planejamento. Não, e a importância, que nem tu falou, do treinamento das pessoas que estão envolvidas, né? E às vezes tu tem que ter um plano emergencial no próprio manejo, né, no central de manejo, no brete, na mangueira, né? De como que tu vai agir para, de repente, socorrer um animal que caiu e que está com o pescoço virado, enfim, de todas as situações adversas, né? E que a gente precisa preservar os animais e também preservar as pessoas que estão envolvidas, né, nessa situação. E o quanto que a comunicação é importante, né? Eu bato muito na tecla, né, semanalmente com meus alunos, assim, de o quanto que a gente precisa, né, aprender a se comunicar, né? E daí, puxando um gancho que tu veio para o final ali, a empatia, né? O quanto que a empatia está fazendo falta no nosso convívio entre a humanidade, entre a relação com o outro, e se isso já está falho, né? O quanto que a gente precisa praticar isso, essa empatia com os animais. A gente, a gente explora essa produção e eu acredito que enquanto a gente tiver a empatia, né, do que esse animal está se submetendo, né, e o quanto ele está servindo à humanidade em relação à produção animal, eu acho que a coisa vai andar. Mas antes de passar para as outras perguntas, eu tenho uma pergunta para ti, né? Eu queria saber, na prática, como é que funciona
quando a auditoria se depara em situações de pontos que são reprovados, né? Qual é o tempo que você dá, né? Tanto para a indústria ou para a fazenda para se adequar? Como é que é feito esse processo? Seguinte, no momento que a gente acha uma não conformidade maior ou crítica, onde infringe legislação de tempos de processo, onde a gente vê o animal em sofrimento, né? Essa planta, essa fazenda é desabilitada. Ela só retorna, né, para fornecer novamente, o frigorífico, né, para voltar a produzir. Depois que ela encaminha um plano de ação, tem um follow-up e a gente retorna. Só que muitas vezes ela fica um ano desabilitada para no próximo ano ter uma nova auditoria, no momento que ela faz as melhorias, as ações. Então, assim, no momento que ela descredenciou, ela sai da lista para aquele cliente. Ela sai da lista para aquela comercialização, tanto a fazenda como o frigorífico. Certo. A gente não dá, por exemplo, assim, tem uma novidade crítica, amanhã eu retorno. Não, eu não tenho como retornar. Foi que nem eu falei, a gente é uma fotografia, não sou uma filmagem. Aconteceu que tu chegou aqui. Bom, mas eu cheguei aqui e vi isso, quando eu não tô aqui eu devo ver muito mais coisa, porque a gente brinca, né? A auditoria é que nem uma visita em casa. A gente põe um vaso de flores, a gente aspira a casa, passa um pano no chão, a gente arruma os porta-retratos. Então, assim, a mesma coisa é uma auditoria. A gente sabe, eu fui 10 anos auditada, hoje em dia eu estou auditando, né? Sou auditora. Então, a gente vê que as coisas são muitas vezes organizadas para nos receber. Então, assim, naquele espaço de tempo, se conseguiram manter, ok. Só que a gente é uma fotografia, não é uma filmagem. Só que, assim, no momento que a gente tem a capacitação para ter o conhecimento, a gente vê indícios. E esses indícios, eles vão se juntando como se fosse uma teia de aranha. E nessa teia de aranha, a gente consegue ver o cenário completo de como está, tanto a propriedade como o abatedor. Né? Então, assim, é nítido isso. É nítido que a gente É um trabalho policial, né? É um CSI aí. Na realidade é isso, a gente é uma fiscal, né? Só que a gente está indo, a gente muitas vezes orienta, né, como fazer, até porque muitas vezes a minha auditoria, ela também, eu acabo, o pessoal diz, basta, deu uma consultoria de bem-estar, porque o bem-estar, mesmo que eu não vá auditar bem-estar, eu vou auditar a segurança alimentar. Se eu estou no frigorífico, eu falei, eu vi isso, não estou auditando bem-estar, mas eu vou ajudar eles para quando caso eu vier, eu já ter ajudado eles. Então, assim, a gente faz eu faço um treinamento em cada auditoria. Eu acho que a gente é uma semente que, se a gente plantar em cada lugar que a gente vá, a gente vai colher frutos, né? Não que seja agora, mas seja ano que vem que eu vá ser auditora dessa empresa ou dessa fazenda. Então, assim, é muito legal esse trabalho, né? E também eu digo, assim, quem pensa, eu quero ser auditor quando acabar a faculdade, quem está pensando em trabalhar em bem-estar animal, é legal. Eu acho que é um trabalho que te exige uma agenda flexível, né? Onde tu consegue ter uma programação, né? Flexível, mesmo que para te ganhar tu tenha que viajar, tá fora de casa, mas assim, é importante a capacitação disso e que o auditor hoje em dia ele não é mais Deus. Eu entro numa fazenda como se eu fosse a funcionária da fazenda. Eu quero vestir a camiseta porque eu quero ver a coisa certa. E quando eu me deparo com o errado, eu tenho que mostrar qual é o ponto de vista de forma elegante ou no palavreado de cada pessoa que eu tô me engajando, né, nessa auditoria, que ele tenha um entendimento, o que acontece, se acontecer isso ou se for daquele jeito. Então, assim, poder mostrar de forma com palavreado que muitas pessoas possam entender, desde a alta direção até do peão que não tem escolaridade nenhuma. Então, assim, é uma profissão legal, para quem está começando agora a pensar nisso, né, se capacitar, fazer tanto para a segurança alimentar, o veterinário tem uma ampla, vasta de atuação, né, a gente viu agora o Covid, né, que é veterinário liderando postos, né, onde a medicina muitas vezes desacredita da gente. Então, assim, é um campo lindo essa inspeção de produtos de origem animal. E a gente pensa, é mel, é ovo, eu audito frutos do mar, audito lagosta, camarão, atum. Então, assim, é além do que a gente está naquele mundo, muitas vezes, sabe, pensando que a veterinária é. A veterinária é muito mais vasta, quando tu entra e tu vê o resultado, é muito, muito gratificante.
Que legal, Moira. E não, e tu falando assim, né? E a gente não precisa ser uma auditora para ajudar, né, a empresa, a propriedade, né? Então, eu acho que é muito isso que tu falou, não é? Vai chegar lá a auditora porque ela quer ferrar, né? Não, ela quer que a cadeia evolua, né? Ver evidências conformes, Com né? certeza. E algo assim que eu bato muito na tecla também nas aulas, né? Principalmente na de bovino, é o quanto a gente precisa ter um olhar socioeconômico e cultural dessa propriedade, né? E de como que a gente vai abordar, né? Que ocorra uma evolução, né? No sistema presente, né? Que você está ali, né? Com certeza. Ah, muito legal, Moira. Tá, então deixa eu ver aqui que teve um comentário até bem grandinho aqui do Aloísio Bitelo, né? Ele é acadêmico da medicina veterinária do CESURG ali de Sarandi. Ele escreveu assim: Boa noite, excelente tema, ao mesmo tempo meio polêmico, pois sabemos que entre o que está no papel e o que é realizado no dia a dia em toda a cadeia produtiva, desde a propriedade até o abate, é meio controverso. No outro lado, no atual cenário mundial de produção de proteína animal, nos apresenta uma preocupação muito grande em que terá acesso ou quem terá o poder aquisitivo para consumir proteína de origem animal, principalmente quando se trata de proteína animal de origem bovina. Bom, diante disso, o que está faltando para que os animais sejam tratados de forma mais gentil? Né? É o conhecimento? É a falta de rigor em aplicar as regras de bem-estar? É uma conjunção de tudo, né? É uma boa pergunta. Primeiramente, assim, ó, a questão econômica do preço, a gente sabe que conforme a classe, né, o alimento vai mudando, tem estudos que mostram, classe mais baixa entrando nos industrializados, quanto maior a classe, maior o consumo de carne in natura, né? Principalmente o que falta, eu acho que é a questão de capacitação, de conscientização. Muitas das melhorias não tem investimento nenhum, é só manejo, é mudar o que está errado para fazer o que está correto. Hoje em dia, tu coloca no Google, todo mundo tem acesso à internet. É questionar, é ser curioso, é buscar informação, é buscar manejo. Tu entra na Embrapa, tem site, tu entra no site do Ministério, tem livros da WAP com bem-estar animal, com manejo. Né? Então, assim, eu acho que a conscientização das pessoas, né? Esse mercado, ele tá vindo, hoje em dia tu vai na gôndola, tu vê certificação nos produtos, coisa que tu não via há 2, 3 anos atrás, é uma coisa nova, e as empresas têm que acreditar nisso. E assim, a pessoa muitas vezes cobra, é bonito falar, mas não é feito no dia a dia, não é feito na produção. São exceções cada vez mais, graças ao nosso trabalho, graças à nossa frente de pesquisa, graças ao nosso engajamento com o bem-estar animal, tá? Muitos frigoríficos têm bem-estar implementado, tem selos que não é só para o cliente ver, e sim são selos no qual o audito tem o controle da cadeia total, mesmo que o bovino não seja da empresa, que nem integração de suínos, aves, perus. Então, assim, a gente consegue identificar muitos pontos bons em várias empresas, assim como a gente tem empresas com estruturas muito ruins, onde diz que tem bem-estar animal e não executa. Então, assim, é fiscalização do Ministério, é auditorias de bem-estar animal, são redes de fast food, de distribuidores, de supermercado, varejistas engajadas no bem-estar animal e executando. Mas a alta direção das empresas, ela tem que estar com o comprometimento do bem-estar animal, senão não passa para o restante dos funcionários. Então, assim, muitas vezes eles acham alta direção, é besteira, é um marketing. Ok, pode ser para ti, só que se eu ficar na ponta da mesa contabilizando todas as contusões, que foi o que eu fiz quando eu me formei, né? Contabilizando quanto que um pernil de suíno iria para o mercado chinês, para o mercado russo, e quanto que ele vai ser desclassificado para ser industrializado. Isso na ponta do lápis, na caneta, ele vai ver a valorização de que tem um manejo humanitário e o bem-estar animal. Então, assim, é conscientização, a capacitação,
e eu acho que a gente tem que ser exigente como consumidor. A gente sabe que o bem-estar tem um preço maior de produto muitas vezes. A gente compra ovos, eu compro ovos de galinhas livres, né? Que tem certificado. Em vez de pagar R$ 6,90, 20 ovos, eu pago R$ 14,90, 12 ovos, uma dúzia. Então, assim, tem essa diferença de preço, né? E eu conheço por já ter ido. Então, assim, eu invisto nisso muitas vezes, tá? Então, assim, eu acho que vale o consumidor ser exigente, a alta direção, o CEO, o CFO, o proprietário, o empreendedor, ter a consciência de que realmente não é um marketing, e sim é uma questão ética que ele vai ter resultado financeiro depois. Muito legal, Moira. Vamos para a próxima aqui. A gente tem um comentário da Grazi Marchetti, médica veterinária, nossa amiga, nossa colega de profissão. Ela escreveu assim: boa noite. Qual o potencial de crescimento do mercado de bem-estar animal dentro da indústria de alimentos no Brasil? Muito. É um crescimento que a cada dia a gente está vendo com novas certificações, novos selos, novos manejos, empresas grandes já abolindo práticas, né, que não eram de bem-estar animal, como as galinhas poedeiras em baterias, né, produzindo ovos em gaiolas. Hoje em dia, Hellmann's, McDonald's não aceitam mais a produção, já estipularam prazo. Tem empresas que até 2021 vão comprar de empresas que produziam dessa forma. Acabou 2021, não vão mais comercializar de empresas que não tenham essa qualidade ética. A gente vê várias empresas do ramo com um know-how maravilhoso, como a BRF, que já tem animais suínos, né? Não ficam em celas de aparição, né? A gente tem coletiva, né? A aparição desses animais, a gestação coletiva desses animais. Então, a gente vê vários manejos já sendo executados e isso encaminhados para a mídia. Não é um segredo industrial, que muitas empresas possam seguir dessa forma humanitária. Então, o mercado que profissional está tendo bastante profissionais recém-formados com interesse, profissionais que já se formaram também voltando para esse interesse. E no momento que tu vai fazer uma auditoria, se tu é técnica de alimentos, se tu é engenheiro de alimentos, engenheiro químico, tu vai auditar a parte de segurança alimentar, tu tem habilidades, consequentemente o bem-estar ele vai vir junto do escopo de auditoria. Não que ele seja de bem-estar, mas a qualidade hoje em dia está ligada ao bem-estar animal. Então, assim, cada vez mais estão se linkando o bem-estar animal com a produtividade, qualidade e a certificação, né? Saber que esse animal teve um manejo adequado. Isso em mídias sociais, isso em sites de grandes empresas, isso no ranking mundial de bem-estar animal, que a gente pode verificar quais são as empresas que estão no ranking de bem-estar animal mundial. Perfeito. Eu tinha feito uma anotação, achei muito legal e pertinente quando tu comentou ali, né, sobre o bem-estar animal nos abates sanitários, né? Então, mesmo que esse animal ele não está indo para o prato, né? Ele não está indo para o churrasco, mas ele precisa ser abatido sanitariamente por algum controle aí de doença, né? E a gente tem que ter muito respeito, né, por esse abate também. Então, achei muito interessante, né, essa tua abordagem. E em relação... bem-estar animal, é importante a gente estar em mente para isso, é que a gente não tem que prolongar. Se a gente conseguir parar, de alguma forma, isso é benéfico para o animal. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de como a gente fazer um processo correto para que a gente estanque esse sofrimento desse animal, para que ele não se prolongue. Porque ele vai chegar com um problema de qualidade enorme e com isso uma condenação lá dentro. Mas quanto tempo esse animal chegou, foi transportado e foi abatido sofrendo? Então, essa é a consciência que a gente tem. A gente vai em granjas de perus, por exemplo, desculpa, que tem a enfermaria. São animais que estão debilitados e vão para a enfermaria, para que eles sejam recuperados, isolados daquele outro grupo, não sejam machucados. Só que tu vai auditar a enfermaria, é peru com metade do pescoço degolado. Então, assim, ele vai se recuperar como? Então, assim, para que a gente vai continuar? Os outros já estão vencendo ele, já está competindo com a alimentação, já está competindo com a água, ele não está ganhando o mesmo peso, vai deixar ele ali para quê? Então, assim, que as enfermarias não sejam, como eu digo em auditoria, cemitérios, né? Pré-cemitérios.
porque ele vai morrer de qualquer jeito, mas assim, tentar eliminar de forma adequada esses animais para que eles não consigam prolongar esse sofrimento deles. Então, isso que eu deixo sempre nas auditorias e nas consultorias, né? Perfeito, Moira. E assim, para finalizar, assim, um comentário meu, assim, né, aquilo que tu falou, né, tem muitas coisas, muitos procedimentos que a gente realiza a campo, que é aquela coisa cultural que vem sendo feita, né, mas Aquele a chute, gente se, aquela a gente castração. se, é, a gente se desconstruir, como é importante a gente se desconstruir com aquilo que a gente já conhece e a gente se realmente se perguntar, né? Então, principalmente quando tu abordou ali em relação, né, às terneiras, né? Quando a gente vai vacinar as terneiras de 3 a 8 meses para brucelose, que tem essa questão, né, de marcar ferro quente, até na mochação, né? Então, eu mesma, a campo, eu tenho um feeling e eu acredito, às vezes, né, que em grande parte das vezes, você anestesiar, por exemplo, um animal, né, para mochar, né, isso eu, Cláudia, falando, né, a campo. Quando você anestesia ele, eu sinto e vejo que existe um sofrimento, parece, na volta desse animal, né? Ele fica prostrado e tudo mais. E quando Mas eu amocho um animal ali a gente não e precisa. termina, ele já sai saltitando e já come, já bebe e tal. Então, eu vejo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo tudo isso que tu está falando e tenho realmente que me perguntar. O que tu falou hoje, sim, mas você acha isso, né, Cláudia? Mas até que ponto realmente que ele não está sofrendo, né? Até que ponto que você acha que a volta da anestesia é pior do que você ali amochar rapidinho, botar um spray prata e liberar? Então é tudo isso. Eu acho que é um recado para mim mesma, para colegas que estão a campo, que a gente precisa se desconstruir de muita coisa para o novo. Mas uma coisa importante, Cláudia, a questão da mochação, né, é a mochação precoce, no qual tu não precisa derrubar um animal para anestesiar, mas tu pode conter e fazer os pontos de anestesia no local onde for fazer a remoção. Então, assim, é isso que a gente diz, de vez em quando vai na auditoria, eles sabem que tu pede anestesia, a cirurgia, a retirada e a analgesia. Eles dizem assim, sim, a gente anestesia, ele cai, demora horrores, doutora, para acordar. Mas não é essa a mochação que a gente quer, que a gente preconiza. A gente preconiza um animal com mochação com uma idade adequada, um animal jovem, no qual a gente faça anestesia circular no botão, né, para que a gente consiga fazer retirar, depois a gente aplica a analgesia. Então, assim, não é para derrubar o animal, ele retornar, né? Então, a gente tem que ver os pontos que são melhores para que a gente faça um manejo correto, com uma idade correta, onde não precise ser uma cirurgia grande pelo tempo já se criou, entendeu? Então, Não, assim, perfeito, perfeita essa tua colocação. Tá? É essa questão que a gente frisa bastante. Perfeito, porque eu sei, né, a gente sabe que alguns colegas perderam terneiras, de repente pela anestesia, né, uma dosagem, de repente aí, não sei, né, e desse animal não voltar. Ah, sim. Então, eu acho que isso que tu fala, né, da você precocemente, né, fazer isso, fazer com uma idade nova e não deixar para amochar o animal lá com 7 meses de idade, né? Perfeito, perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui, eu acho que não tem mais perguntas, né? Só considerações, né? Aqui fiquei emocionada, fantástico, muito bom, muito bom. Aqui a Tanise, a minha aluna, ela botou aqui excelente explanação. Agradeço muito. É um tema que precisa ser sempre atual, já que eles nos servem como alimento, que sua passagem não seja em vão e que seu curto tempo de vida seja menos dolorosa possível. Legal, obrigada, Tanise. E é isso, acho que não tem mais perguntas. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Moira. Não, queria agradecer, né, aos ouvintes que ficaram bastante tempo, foi mais do que a gente imaginou, né, Cláudia?
Mas assim, o meu recado sempre é que para vocês que são estudantes, né, que trabalham nessa área, que a gente seja curioso, que a gente se questione, né? A gente faz assim, mas como é que a gente poderia fazer de certa forma? A gente atrasa, a gente busca conhecimento, a gente se capacitar, né? E muitas vezes a gente se colocar do outro lado, né? A Tempo Grandinho sempre fala que ela sempre se coloca no lugar onde o animal está, né? Para quem não conhece, ela é uma escritora, uma cientista da autista, né? Então, assim, tem um filme sobre ela e eu me arrepio de falar, mas ela entra nos bretes e se põe na altura que os animais são. Ela sente que os animais observam o que eles sentem. Então, assim, é importante que a gente se questione, que a gente não se torne ignorante nesse tema de bem-estar animal. Que a gente busque conhecimento, que a gente busque legislação. Hoje em dia é complicado, o Brasil não tem tantas legislações, a gente tem muito mais escopo de cliente do que própria legislação no Brasil, só que a gente se coloca do outro lado muitas vezes, né? E valorize quem maneja com esses animais. É importante a valorização das pessoas também. Obrigada, Moira. E puxando um gancho, né, do comentário do Aloísio, né, todos nós, né, vocês futuros médicos veterinários, nossos colegas, é o nosso papel de fazer com que está no papel ocorra na prática. Então, eu acho que são as novas gerações de médicos veterinários, são os veterinários que também estão a campo. Então, é um trabalho aí a longo prazo que todos nós somos responsáveis. Né? Às vezes a gente gosta de apontar, porque o sistema não funciona, ou porque o mapa é isso, ou porque o CRMV é aquilo. Mas o que é que a gente faz? Qual é o pouquinho que a gente faz para contribuir, né, na nossa profissão como médico veterinário? Eu acho que a gente tem que ser a mudança, se não partir, se não ter vontade de todo dia fazer essa tua função, de trabalhar, né? Eu faço por prazer, então assim, acho que a gente tem que ser a mudança, tem que vir da gente a mudança, né? A gente não pode reclamar de sistema, de nada, a gente tem que ir atrás do que a gente quer, assim. E foi desde 2005, é emocionante falar, mas desde 2005 que eu me apaixonei, 2004, me apaixonei por bem-estar animal, né? Fui para fazer trabalho de conclusão, não recebi nada, só paguei, só gastei, mas assim, a bagagem que eu vim do Alegrete foi uma bagagem que não tem preço, que eu encontrei na faculdade, no 8º semestre, 7º, o que eu ia fazer para mim. E naquilo ali eu levei com amor, entendeu? E quis fazer, eu quero ser boa no que eu faço. E óbvio, tem muitas pessoas nessa área, né, colegas que eu trabalho, só que assim, acho que a gente tem que fazer o diferente, a gente tem que buscar o que a gente gosta, né? E o bem-estar, ele me abriu portas de oportunidade de trabalho, de poder escolher muitas vezes o que eu quero trabalhar, o que eu não quero, né? De selecionar, e muitas vezes essa referência é gratificante para nós, porque a gente está em prol, a gente não eu não sou uma ONG que faço protesto, eu consumo carne, eu faço churrasco, adoro uma carne bem gorda, mal passada. Então, assim, eu sou da produção porque eu vim da produção, porque é uma coisa que não vai parar, né? Por exemplo, enquanto eu estiver viva, que eu vivo até os 100 anos, não vai parar o consumo de carne. Pode diminuir, pode dar problema comercial, barreiras sanitárias, econômicas, mas o consumo não vai parar. Então, pelo menos que eu seja uma pessoa que consuma de forma ética, né? O que eu busque produtos de forma ética cada vez mais. Então, assim, é bem legal. Os ovinos estão entrando muito nisso também agora. Estou dando uma consultoria de ovinos, estão entrando no bem-estar animal. Então, assim, é bem interessante o tema para quem é futuro colega, assim, para quem está começando e não se achou na clínica, não se achou em outras disciplinas, de começar a ler sobre bem-estar, que é uma mistura de psicologia com fisiologia, com produção, ele é muito amplo, assim, a gente leva isso para outros campos da vida também, sabe? Mas eu queria te agradecer pela oportunidade. Desculpa por falar muito. Imagina, Moira, a noite é nossa. Assim, estou muito feliz, né? Esse é um ano, tu é minha amiga, tu sabe, né? Esse ano iniciei, né? No início do ano, a minha carreira como docente. E o CESURG, uma instituição que me recebeu de portas abertas, né? A gente tem muita liberdade, muita
é um lugar muito bom de se trabalhar, eu estou muito feliz, então eu aproveito esse momento para agradecer, né, a direção de ensino, o professor Eduardo, o coordenador do curso da Medicina Veterinária, né, o professor Rafael Pandolfi, a professora do curso de Agronomia, onde eu também sou professora, né, a professora Thais. Então, assim, é excepcional. Assim que as coisas voltarem ao normal, eu já deixo o convite para ti, né? Que era o que a gente já tinha combinado no início deste ano, né? Quando eu entrei, eu já te procurei, eu disse, Moira, eu quero te trazer, né? O intuito era até para trazer para minhas aulas, né? Então, certamente, né? Já fica um convite para uma palestra tua presencial na instituição, no município de Sarandi, né? Vai ser uma honra te receber. Final de ano eu vou para Porto Alegre agora, eu vou te levar o teu presente pela tua participação, né? Né? Pela tua disponibilidade. Eu sei que entra semana, sai semana, tu está viajando, segunda-feira tu já vai estar em viagem. Então, assim, eu sou imensamente grata, né? Imensamente grata aos meus alunos. Eu vi bastante alunos, né, presente. Vocês viram que não foi combinado, né? Muita coisa que eu falo em aula, né? Algumas coisas a Moira falou hoje aqui, e só para finalizar, né? Tem uma grande amiga minha de infância, a Mari, mora lá no Havaí. Um dia ela falou assim: ai, amiga, como é que tu consegue comer carne ainda, né? Tu cuida dos bichinhos, tu salva as vacas, tu faz parte e tudo mais, né? E é complicado, né? A gente que é gaúcho, eu que sou gaúcha de coração, né, e de alma, eu adoro um bom churrasco, né? Meu Deus. E então, assim, eu acho que isso já está no DNA. Isso está há muitos milhares de anos, né? A gente falou aí do histórico, do tempo, né, dos primórdios, né? Então, isso está no DNA, o nosso consumo de carne, nosso consumo de derivados aí do leite, do próprio leite. Então, claro, a gente tem que respeitar hoje, né, os veganos, os vegetarianos, ok, tudo bem, mas a gente tem essa responsabilidade, né, como médico veterinário, aí nós somos, de estar auditando, né, aí, e tendo certeza que essa produção está seguindo boas práticas, que ela é eficiente, que existe um respeito sim pelos animais, né? E vida que segue, tá? Pessoal, muito obrigada, né? Eu termino essa live muito feliz. Obrigada pela participação de todos. Quem quiser o contato, né, da Moira aí para futuros estágios ou oportunidades em alguns lugares, né, a gente vai estar à disposição, né, de quem quiser aí saber alguma coisa, me chamem a Moira, tá certo? Uma boa noite a todos. Moira, gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, povo. Obrigada. Obrigada.